Seu caminho até um grande amor. Se você ainda deseja viver um grande amor ou tem a intuição de que você vai passar por essa experiência, essa leitura é para você. Pense em si mesmo e escolha um coraçãozinho, calcita amarela, quartzo rosa e essa pedrinha aqui é muito interessante. Será que dá para ver? Ela é uma mistura de verde com pink. Acho lindíssima, mas esqueci o nome dela, vocês vão me perdoar. E aí são opções, tá, gente? Tem nada escrito na pedra, não. Então, se você for para uma opção não se identificar, escolhe outra pilha, escolhe outro vídeo, tá? O destino não é uma coisa fixa. A gente tem muito livre-arbítrio. E é importante ter clareza desse livre-arbítrio. Aí a leitura coletiva, então, sua intuição em primeiro lugar, pega o que é para você, não force encaixar. No seu detalhe, na sua energia, é a leitura particular. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, vê se tem um dos 3 hypes gratuitos. Obrigada pela presença, te vejo na leitura. Número 1. Você ainda deseja viver um grande amor ou tem a intuição de que isso vai acontecer? O que a gente pode saber sobre o caminho até isso? Perguntar para a espiritualidade que cuida de você como que é o caminho até um grande amor. Dez de espadas fala que tem a finalização de um ciclo doloroso, um ciclo de perdas. Realmente aqui, primeiro é um fundo do poço. Depois, o As de Ouros fala pra gente de recomeço. Então, não tem aqui você voltando com alguém, você como se fosse assim, o seu próximo grande amor não é alguém com quem você viveu algo de uma novela mexicana aí, tá? As pessoas do seu passado, elas ficam no passado. E a gente começa uma nova história aqui. E mostra para mim muito movimento, muita troca de ideias, mas realmente é coisas novas, tá? Você vai viver coisas novas. Parece para mim que você vai escolher entre mais de uma pessoa. Então você fecha um ciclo, o que já foi, fica no passado. E aí você passa a valorizar muito profundamente a amizade em primeiro lugar. Você aqui como alguém que quer uma vida leve, que quer relacionamentos leves e priorizando sua vida social num outro sentido, sabe? Não vejo você aqui buscando, né? Ai, não, eu preciso de um namorado, uma namorada, senão não sou ninguém. Não tem nada disso aqui não. Aqui é você assim, tá, tô paquerando porque tô vivo, tô paquerando porque tô solteiro, mas não existe uma coisa de carência, dependência emocional, não tem isso aqui. Tem você superando as coisas do passado, fica com as lições, fica com os aprendizados e vida que segue. E segue você passeando, fazendo suas coisas, buscando interagir com os amigos e tal, cultivando a sua vida social de uma maneira muito bonita, protegendo a sua energia, sabe? Mas aí, gente,
Mas temos aqui 2 cavaleiros e 2 reis. Será que você vai entrar num aplicativo? Que é muita gostosura aqui, gente. É muita escolha aqui, tá? Você vai escolher. Tem mais de uma pessoa que vai ficar afim de você aqui. Pessoas novas, você chamando muita atenção. E você escolhendo mesmo aqui. Que é isso, né? Tô- Bom, vou pedir características da pessoa certa, né? Então, quem é dentro dessa escolha? Você vai ter escolha aqui, hein? Quem é a pessoa certa para você, tá? Pelo que procurar aqui. Tartaruga, elefante, flamingo, que bonito. Olha, tartaruga é o verdadeiro, devagar e sempre se vence a corrida, é nesse sentido mesmo esse deck. Então, é uma pessoa que não vai te atropelar, não vai ser precipitada, vai querer te conhecer de uma maneira mais profunda no tempo certo, tá? Sem pressa, mesmo porque pressa é péssimo sinal, tá, gente? Pessoas que têm muita pressa para relacionamento, vaza. Não, não, tá bom? Porque ou é uma pessoa muito carente que está procurando preencher fantasias, né, achar alguém para tapar os buracos, ou a pessoa que está com pressa realmente é uma pessoa manipuladora que você está entrando num relacionamento abusivo, tá? Então vamos fugir do love bombing. Aqui é o contrário, aqui é uma pessoa devagar. Você vai falar, nossa, devagar demais também. É melhor assim, tá? O elefante é um animal interessante, porque tem a questão da potência, é um animal imparável, tem uma potência no elefante e uma sabedoria que vem do passado muito grande. Então, aqui a gente tem alguém que é uma alma antiga, alguém que teve muitas experiências na vida e escolheu a sabedoria, porque envelhecer é privilégio de quem está vivo, sabedoria é escolha. Não estou falando que a pessoa seja velha, tá? Mas é uma alma velha, é uma mente de alguém que colecionou muita sabedoria. E tem pessoas jovens que passaram por tanta coisa, então não mostrou nada sobre isso ainda, tá? O Flamingo fala de pessoas que são não são tão fáceis de ler, sabe? É uma pessoa que está meio aqui, meio lá, no sentido de não é uma pessoa óbvia, é uma pessoa que tem uma perspectiva um pouco exótica com relação à vida. Tem uma coisa que é, ao mesmo tempo que a pessoa é concreta, ela é espiritual, ao mesmo tempo que ela é realista, ela é filosófica, é um negocinho interessante. Vamos pegar esse aqui também, uma cartinha desse. Respire. Quanto mais calmo você fica, mais o tempo desacelera. E mais fácil é conseguir dar conta de fazer tudo. Então tem essa coisa, né? Parece que é uma pessoa lenta, mas não é. Uma pessoa que está no controle do próprio tempo. Ela tem realmente um processo assim reflexivo de como fazer as coisas no tempo certo, tá? Interessante aqui, tem uma vibe autoconhecimento. Eu gostei, eu gostei. Achei saudável. Quem é essa pessoa? Características da pessoa.
Nove de ouros é uma pessoa que está financeiramente ok, está tudo bem resolvido, é alguém que não tem dívidas, que tem uma fonte de renda, uma pessoa que tem condições de se vestir da maneira que faz sentido para ele ou para ela, que tem condições de fazer um passeio. Stillness é uma carta desse deck que fala de ficar quietinho, de ficar parado. Então, aqui a gente tem uma pessoa que realmente, tá? Não é uma pessoa de muito movimento, que fica para lá, para cá, não é uma pessoa inquieta, justamente o contrário. Tem um que é meio contemplativo aqui, né, nesse ser de luz. 10 de copas, pessoa muito romântica, está buscando uma conexão de alma, a pessoa realmente quer viver um amor. E 9 de copas, gente, essa pessoa tá bem. É alguém que tá bem na vida, que realizou uma série de sonhos, tá bem financeiramente. E a pessoa realmente assim, não, agora tá na hora de eu ir, sei lá, consegui o que eu queria profissionalmente, tá tudo bem na minha vida, agora é hora de viver um amor. É alguém assim, é uma pessoa muito calma, muito pacífica. Posso falar assim, é calmo demais, é filosófico demais, mas não sei, de repente te complementa de alguma forma a pessoa ser assim, tá? Pessoa muito good vibes aqui, muito good vibes. Enfim, tem mais alguma coisa que a gente possa saber? De repente. 8 de copas. Nossa, a pessoa é muito quieta. Essa pessoa gosta de paz. Paz, tranquilidade, é total, assim, uma vida calma e tá feliz assim. Good vibes, calma, paz, no controle do tempo em que as coisas acontecem na própria vida. Interessante. Bom, tem algo que você possa fazer para acelerar, né? Vamos para o como, onde, quando. Como, onde, quando. 6 de paus, roda da fortuna, 2 de copas, 4 de ouros. Mostra você num movimento mesmo de vitória pessoal, você conquistando alguma coisa na sua vida. E a partir dessa conquista, a vida dá uma guinada. Do nada, essa pessoa, você conhece essa pessoa a partir de uma conquista pessoal, de uma vitória pessoal. Interessante, né? E aí é como se fosse um reconhecimento meio imediato de que pessoa interessante, eu preciso fazer algo a respeito. Vamos entender melhor aqui. Como, onde, quando. Tá? Gente, de novo, rei de paus e rei de espadas juntinhos aqui. E o cavaleiro de paus. Talvez sejam atributos da mesma pessoa, acho que é isso. Olha só. Tem alguma coisa na sua vida que você ficou tentando fazer e finalmente aquilo deu certo. E isso leva você para uma vida melhor para você mesmo, você mesma primeiro.
Então, tem a realização de um sonho seu profissional, artístico, pode ser até espiritual, sabe? Algo que você realiza e aquilo te proporciona uma vida melhor. E aí, nessa transição sua para uma vida melhor, puf, você dá de cara com alguém lá do outro lado dessa sua vitória. Que vamos supor, por exemplo, né? Isso aqui pode, para alguns, inclusive, dizer para a gente assim, olha, você vai conseguir um emprego melhor e aí você muda de cidade por causa desse emprego ou você passa a estar num outro bairro por causa desse emprego e isso permite você conhecer pessoas novas. Seria mais ou menos assim, ou você atualizou o seu LinkedIn, você conhece a pessoa pelo LinkedIn? Interessante isso aqui. Sabe, é uma guinada na vida que dá, algo que você tenta, 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 tenta e finalmente, puf, você consegue aquilo. E aí você vai para uma vida melhor, e isso pode envolver mudança de localidade física para muitos. Para outros, essa mudança ela é mais para uma vida melhor num sentido emocional, psicológico, não sei. Que vamos lá, né, gente? A partir do momento que nós temos certas vitórias, a gente começa a passear mais, sair mais. De repente você consegue viajar porque você teve uma vitória e você, sabe? E aí é muito louco, assim, que é como você dá de cara com a pessoa dá de cara com você e pinta um clima, assim, e nós vimos que não é uma pessoa que atropela, não é uma pessoa que faz as coisas de uma maneira invasiva, desesperada, tal, não é. Mas desde o primeiro momento, essa pessoa olha para você e pensa, parece, sabe, é que é alguém que não se precipita, mas existe um reconhecimento num primeiro momento, assim mesmo, de uma atração muito grande, de um interesse muito grande, que a pessoa vai construir depois com calma, tal, sem te atropelar, mas o interesse aqui é imediato, o reconhecimento aqui é muito forte de um potencial romântico e tudo isso. Eu perguntei quando apareceu o As de Copas, 9 de paus. 9 de paus fala de 9 semanas ou 9 meses. Mas o naipe de paus ele é rápido e aqui tem muitas cartas de movimento e de velocidade, né? Com o naipe de paus também presente. O As de Copas meio que fala assim de hora certa, lugar certo. Também temos a carta da Roda da Fortuna, então tem algo de surpreendente, de inesperado. É isso, gente. Eu vou perguntar só sim ou não para aplicativos, tá? Ou deixa as coisas fluírem, né? Sim ou não para aplicativos. 7 de ouros. 2 de paus. Aqui tá dizendo assim, tá? Via aplicativo seria um processo trabalhoso, lento, e você teria possibilidades ali no aplicativo, tal, mas
Não tá dizendo nem que sim, nem que não. Tá falando para você escutar a sua intuição e entender o quanto o aplicativo é trabalhoso, quanto o aplicativo demanda, porque você tem que ficar filtrando, você conversa com 30 criaturas para achar assunto com uma. Então aqui não tá falando nem que sim, nem que não, porque é leitura coletiva, tá? E você pode dar uma conferida, porque o aplicativo ele tem uma coisa interessante, que quando você está montando o seu perfil, você é obrigado a responder aquele monte de perguntas, sabe? Faz a gente pensar, bota a cacholinha para pensar, tá? Mas é uma escolha pessoal, a leitura coletiva, tá? Então, siga a sua intuição, dá para mexer no aplicativo de forma segura, né? Tem os protocolos, tem as instruções, os próprios sites oferecem, tá bom? Sim, muito golpe, sim, estamos numa onda de violência, sim, tem que tomar muito cuidado. Então, fica a seu encargo aprender a fazer isso de maneira segura, tá bom, gente? Mas aí o povo é muito louco também, né? Primeiro encontro chama para ir em casa. Não, gente, primeiro encontro é um café num lugar público, pelo amor de Deus, tá? Vamos ter juízo. Vamos usar preservativo, pessoas. Entendem? Então, assim, vamos voltar para o básico também, né? Mas aqui não tá falando nem que sim nem que não, tá? Tá falando que é uma escolha sua e, e é a partir de você botar a sua vida em ordem, de você resolver seus sonhos, de você estar se sentindo orgulhoso, orgulhosa de você mesmo, que você dá uma virada de chave na sua energia, como você se posiciona no mundo, como você se apresenta no mundo, vira uma chavinha aqui a partir do momento em que você olha e fala: nossa, olha que coisa legal que eu fiz na minha vida. E aí você se posiciona como homem, como mulher no mundo lá fora de uma maneira mais interessante, e as coisas acontecem e elas fluem. Agora, tem gente que mora numa cidade maior, tem coisa para fazer, tem isso, tem aquilo, e tem gente que não tem acesso a nada, que se não for para aplicativo, nada vai acontecer. Então, veja qual é a sua realidade, tá? Mas esse é o processo e essa é a descrição da pessoa, que é a pessoa mais compatível com você hoje, que está no mundo lá fora e vai vir para você na hora certa aqui. Alguém que também está buscando viver um amor, tá bom? Então é isso, meu povo. No seu detalhe, na sua energia, leitura particular, sou terapeuta também. Me escreve, te explico como funcionam as consultas. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um hype se tiver ainda. Um beijo no seu coração. Número 2, quartzo rosa, seu caminho para um amor verdadeiro. Ou você quer ainda viver um amor verdadeiro, ou você tem uma intuição. Por isso que você está aqui, tá bom? E aí, vamos ver o que a espiritualidade pode trazer de informação para a gente sobre isso. 5 de paus, 2 de ouros, 6 de copas e rainha de espadas. Aqui existe, assim, uma possibilidade que não necessariamente é o que você quer, mas é só uma possibilidade. Mas tem aqui alguém que você já conhece. Ai, até entalou minha voz, gente, ó. Eu já sentindo, assim, que o povo, não quero mais saber de passado, pelo amor de Deus, que situação. Mas tem alguma coisa relacionada ao passado aqui, tá? E o 5 de pau, gente, é uma carta de fofoca, de falatório. Não necessariamente é uma carta ruim, porque também muitos decks são crianças que estão brincando ali, sabe? Então, sei lá, pode ser debate de ideias, tal, mas tem uma agitação, né? É uma carta de agitação, de coisas se mexendo numa velocidade que atordoa. E aí o 2 de ouros
é justamente o contrário. Eu tenho muita coisa para lidar, eu tenho muita coisa para fazer ao mesmo tempo, mas eu estou dando conta. Tem um movimento que flui assim, no equilibrar das coisas. Então parece que tem uma situação muito agitada, muita gente envolvida, muito falatório, muita informação, e essa situação ela vai para um equilíbrio. Sim, sim, é muita informação, mas agora a gente aprendeu a equilibrar com alguém com quem realmente você tem uma história, tem um passado aqui, e é, essa agitação toda, esse excesso de informação que tem nessa história, tem te colocado numa posição de ser muito racional, ter que ficar colocando limite. A morte, rei de paus, a lua, rei de espadas. Então, é uma situação que já teve finalizações, porque essa pessoa, ou você, né? Não sei quem que tá no masculino, quem tá no feminino, mas tinha aqui um masculino que não tinha a profundidade necessária, que não tinha a responsabilidade afetiva necessária. Então, uma série aqui de finalizações, confusões, dificuldade de equilibrar, muita informação, muita agitação, tá? E ficou um vínculo, uma conexão aqui muito confusa, mas que ninguém conseguiu superar. E aí você endureceu, ficou rígida, ou o contrário, e aqui que a gente tem o rei de espadas com a rainha de espadas. E é o único naipe em que o rei e a rainha eles não são um casal. Porque não tem nada de romântico aqui, sabe? Eles têm uma parceria intelectual que não é romântica. Então, mantém-se aqui uma comunicação, mantém-se aqui uma saudade, mas essa confusão, essa agitação toda, esse afeto, não vira um casal por algum motivo. É a história até aqui. Mas a gente está numa leitura de qual o seu caminho para viver um grande amor. Então, existe a possibilidade de você e essa pessoa ainda se tornarem um casal, ainda viverem um grande amor. Se você nem por dinheiro, ouro pintado de chocolate, não, coberto de chocolate, tal, não tem problema, escolhe outra pilha, tá? Mas vamos ver quem é, de repente não é quem você está pensando. Leão, cisne, tartaruga, vou pegar um desse aqui também. Felicidade. Seu pensamento vai ou fazer você feliz ou tirar a sua felicidade de você. Você escolhe. Então, a felicidade como perspectiva. Ou ficar caçando problema, ficar caçando pelo em ovo e ser infeliz porque a pessoa não quer, né? Não consegue. Isso é uma informação para a gente ver de quem que estamos falando aqui. Leão fala de pessoas que têm uma presença, né, gente? Então, é alguém, sei lá, que chama atenção, alguém que tem um destaque
Não sei se você tem algum ex, alguma ex aí, que é uma pessoa de liderança, que tem algum destaque na vida de alguma forma, tal. Mas o leão, ele é protetor ele tem a unidade familiar muito importante, né? O leão é animal coletivo, muito protetor da própria família e tudo isso. Outra característica daqui no cisne. O cisne fala do mergulho profundo. Pessoas que gostam de ir fundo nas coisas. E a tartaruga fala pra gente de pessoas lentas. E essa questão da perspectiva que talvez tenha sido um problema entre vocês já, né? Quem que você tem no seu passado, que é uma pessoa que faz tudo com profundidade, é lenta, tem uma posição de destaque e teve um probleminha aí de ficar caçando pelo em ovo. Siga a sua intuição, já deve ter pensado em alguém, mas vamos lá. Aqui mais uma carta de perspectiva, porque o 8 de espadas, ele fala da pessoa que se sente impotente, que se sente aprisionada, mas é mais uma questão de perspectiva do que de realidade. E a força é a força com o 3 de espadas, né? Então, alguém que não entregou o sentimento, que você sabe que a pessoa tem um amor muito profundo por você, mas ela não entregou. Não entregou. E a pessoa machucou ela mesma. Então, ficou caçando pelo em ovo, ficou colocando empecilho que não precisava, impedimento que não precisava, porque é uma pessoa lenta, porque é uma pessoa que ou ela faz com uma profundidade absurda, ou ela fica protelando, enrolando, enrolando, enrolando. E aí a pessoa se feriu ao guardar esse sentimento, ao não se permitiu viver esse amor com você lá atrás, por caraminhola na cabeça. E aqui tem uma disputa infeliz, sabe? Com você, provavelmente, aí, de quem tá certo, quem tá errado, quem tem a perspectiva correta. Só que agora essa pessoa ou ela está finalmente pronta para se comprometer e aí ela pensa que o que ela sente por você, ela não se permitiu, mas ela ainda sente. Então, assim, uma situação aqui bem dolorida, bem conflituosa, alguém que não conseguiu entregar o amor para você. E aí essa pessoa percebendo que você colocou os seus limites, você colocou os seus, sabe, você se posicionou de uma maneira que era justa, na verdade. E agora essa pessoa volta para a sua vida, se você quiser recebê-la, ela volta com intenções sérias, com intenções de resolver isso daí, tá? Um conselho para você, tem algo que você possa fazer ou é esperar mesmo a pessoa vir, caso você queira, tá? Mas eu sinto que você precisa resolver isso aqui, né? É uma coisa, mesmo que a sua ideia seja, eu não quero ficar com essa pessoa, eu quero viver coisas novas, mas tem uma necessidade aqui de resolver isso, pelo menos no energético e no espiritual, tá? Se você 100% rejeitou essa ideia
essa pessoa vai tentar voltar para sua vida, e a sua ideia é dizer não para ela, então talvez você se preparar para dizer esse não, você fazer um divórcio energético, né, ver aí o que você quer fazer, tá? Mas enfim, alguns de vocês vão querer. E aí o conselho, o que a gente tem? A carta do julgamento. O julgamento fala também de perdão. É uma carta, todas as cartas têm muitos significados. Essa carta aqui, eu entendo que ela está falando de perdão, que essa pessoa volta transformada, volta consciente, volta entendendo as coisas, sim, tá? E que pelo menos escutar a pessoa, escutar o que ela tem para dizer, ter uma conversa sincera sobre esse afastamento, ter uma conversa sincera sobre o que aconteceu, né? É uma coisa que você realmente fazer essa escolha, você precisa escutar o que a pessoa tem para te dizer primeiro, tá bom? E assim, você pode escolher isso ou não, mas ter um fechamento, ter um esclarecimento, entender por que essa pessoa está voltando, o que aconteceu com ele ou com ela enquanto vocês estavam separados, tudo isso vai ser muito curativo para você, independente de vocês ficarem juntos ou juntas. E aí você, né, escuta, tem uma abertura, recebe, que provavelmente aqui tem pedido de desculpas mesmo, mas você pode, o conselho diz que, né, permita-se pedir um tempo para refletir, permita-se dizer para a pessoa que você precisa avaliar, que você precisa pensar, que as coisas têm que acontecer de uma maneira que te dê paz, tá? E que talvez seja o caso da pessoa, né? Você coloca a pessoa em período de observação e tal. Você não é obrigado a responder essa pessoa de imediato, você não é obrigado a decidir de imediato, não. Né? Falar, ah, tá, você voltou, o que você tem para me dizer? Ah, tá, escutei o que você me disse. Preciso refletir, preciso ver como é que eu processo isso, preciso fazer digestão do que você está me falando, sabe? Assim, permita-se, né? Você não deve nada para essa pessoa. E aí foque muito com essa rainha de paus, como o seu corpo fica com essa pessoa. Então, né, você pode falar para a pessoa, por exemplo, vamos tomar um café para a gente ver qual é a sensação hoje de estar na presença um do outro. E aí você vê, né, como que você se sente quando essa pessoa pega na sua mão. Seu corpo relaxa, você respira, ou isso te causa uma ansiedade gigantesca? Ou você se sente desconfortável de qualquer forma quando essa pessoa encosta na sua mão, quando essa pessoa, né, toca em você, sabe? Uma coisa assim, muito respeitando o seu tempo, respeitando as sensações que seu corpo vai te trazer, a resposta que seu corpo te traz com a presença daquela pessoa. Você de fato consegue confiar nessa pessoa de novo ou você vai ficar ressentido e você vai ter um relacionamento azedo, caso você dê outra chance? E aqui o conselho está falando muito que o seu corpo vai te contar isso, as suas sensações físicas vão te contar isso. Independente de qualquer coisa, esse movimento traz uma cura para você muito profunda.
você, nessa resolução com esse ser de luz, vai se tornar uma pessoa mais curada, mais calma, mais pacificada por dentro, independente do que você decida lá na frente. Mas eu vejo aqui sim, você se abrindo para pelo menos tomar um café com essa pessoa, fazer uma coisa assim, bem assim, como eu vou dizer? Não vejo aqui o primeiro encontro sendo uma coisa muito romântica. O primeiro encontro é uma coisa assim para deixar eu sentir como é que eu fico ao lado desta criatura. Eu fico ansioso, eu respiro. Então tem esse processo aqui, tá? Num primeiro momento. E aí, qual que é a tendência do desenrolar disso daqui? Sacerdotisa, Rei de Espadas, Roda da Fortuna e 2 de paus, tá? Então, a última carta é uma carta de escolha que está em aberto. Então, isso é somente uma possibilidade. Você vai receber essa pessoa na postura da sacerdotisa, que é mais fechada, que é mais na intuição, que não fala muito, que não revela muito. Então, o que eu vejo aqui é isso mesmo, né? Vamos tomar um café, vou ouvir o que você tem para dizer e você vai se sentindo e prestando atenção nas suas sensações físicas ao lado dessa pessoa. E essa pessoa vem para trazer clareza, para eu entendo aqui que se explicar mesmo, contar para você tudo o que aconteceu durante essa separação, às vezes não é que a pessoa vai falar, me desculpe, me perdoe, mas ela vai te contar toda a história, né? O que aconteceu, como que ela chega onde ela está hoje. A pessoa quer realmente explanar. É isso, essa é a vibe dessa pessoa. Então, eu vejo aqui se explicando, explanando, contando uma longa história, e o outro numa postura mais reservada, mais quietinha, vendo o que desenrola ali. E aí é o seu corpo que vai te contar o que você faz com isso, tá? Causou ansiedade, causou conforto, causou desconforto. Ainda tem atração física, a atração física não está mais presente. E você vai escolher se você dá seguimento para isso de uma forma romântica ou se você fica com essa cura, se você fica com esse fechamento muito mais harmonioso, muito mais maduro. E isso, de qualquer forma, vai te fazer muito bem. Como que isso acontece, né? Dois de copas falam, sei lá, 2 meses por aí. A lua. Daqui uns 2 meses, tá, gente? Mas leitura coletiva não levem tempo a sério, tá bom? Copas, só o que a gente pode dizer, copas e ouros é tempo lento, então isso vai demorar. Vocês podem até jogar tomate aqui, mas o 2 de copas ele pode falar de 2 anos, sim. 2 de copas com as de ouros pode estar falando de 2 anos, inclusive. Mas aqui o que é? É lento, é devagar, é lá na frente. Ainda mais com a carta da lua. Então eu sinto que você vai sonhar com essa pessoa, você vai sentir que a pessoa voltou a lembrar que você existe, coisas assim vão acontecer, tá? E é lá pra frente isso.
Então talvez você não esteja nem solteiro, solteira mais, talvez você não esteja nem mais disponível. Mas o que que tem aqui? Aqui tem um grande amor. Foi um grande amor, é um grande amor, porque vocês ainda têm uma profundidade nesse sentimento, mesmo durante a separação. E um dia é inevitável que essa pessoa volte para sua vida. E aí tem todos esses conselhos, né? Todo esse direcionamento que a gente passou, que eu achei muito interessante. E aí você vai decidir, mas alguns ainda estarão disponíveis e alguns aqui nessa opção, leitura coletiva, alguns de vocês ainda vão querer dar mais uma chance para essa pessoa sim, tá? Mas vamos focar aqui. Tá em aberto e tudo bem também, a gente fica com a cura, a gente fica com a resolução, limpa o campo energético, limpa os karmas e segue em frente para uma outra coisa, tá tudo bem também, tá? Você não deve absolutamente nada para as pessoas, está muito claro aqui na leitura. E também que fique cristalino, não estamos falando aqui de alguém que cometeu uma violência, que deu um golpe, que não, aqui a gente está falando de uma situação que tem suas complicações, mas ninguém fez mal a ninguém, tá? Então, se alguém cometeu uma violência com você, não teve nenhuma carta aqui de mentira, deslealdade, de violência, nada disso. A gente está especificamente falando de uma pessoa com quem você viveu uma situação muito complexa, que tinha muitos fatores sobrecarregantes e a pessoa, né, vocês se afastaram e agora tem uma nova oportunidade de se resolver de um jeito ou de outro, mas é uma resolução, tá bom? Então é isso, meus amores. Siga a sua intuição em primeiro lugar. No seu detalhe, na sua energia, a leitura particular, sou terapeuta também. Meu WhatsApp está lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like. Um beijo no seu coração. Número 3. Você ainda quer viver um grande amor ou tem a intuição de que vai viver? Qual é seu caminho até isso? Vamos perguntar para a espiritualidade. Opa. Pulou aqui o julgamento. O mago. 5 de paus. Rei de copas. O mago com 5 de paus, ele mostra para mim alguém ativamente procurando mesmo, a pessoa investindo. Pode mostrar aqui aplicativo, uma coisa de assim, vou estabelecer a paquera na minha vida, sabe? Tem uma proatividade aqui. O julgamento, gente, é você, assim, finalizando um processo, sabe? Passando por um processo de reconhecer quais são seus padrões na vida afetiva, quais, sabe, um apanhado assim, olha, todos os meus relacionamentos até hoje foram assim. O que que eu não quero mais? O que que eu estou procurando? Aqui tem uma pessoa muito proativa nessa busca por viver um novo amor. Alguém que foi fazer terapia, que estudou, que sentou e fez o caderninho ali da pessoa que está procurando. Nossa, essa carta quer muito ouvir, né? Pagem de espadas fala de internet mesmo, tá, gente? Então, sentou, fez o caderninho, o que que eu estou procurando, o que que eu quero, o que que eu não quero mais, como é que funciona o aplicativo, como é que funciona os lugares que tem na minha cidade, onde as pessoas solteiras vão, tá na ativa aqui, mas com uma consciência muito profunda, autoconhecimento, avaliação de tudo que viveu até hoje, né, qual é a sua parte,
Como é que você foi parar lá? Por que você ficou tanto tempo?", sabe? Muito, muito interessante. E aí, essa busca, ela é trabalhosa, ela é barulhenta, ela é chata, mas ela também é divertida. É um, né, eu sei o que eu quero. Se eu tomar café com 5 pessoas, eu vou ter 5 cafés para ter história para contar, e o que for um desastre é piada para minhas amigas, e o que der certo deu, eu sei exatamente o que eu estou procurando, estou confiante, tá uma atitude aqui, né. E aqui tem uma atitude muito assim: eu sei o que eu quero, eu vou procurar ativamente, mas o meu filtro está em dia. É ou a pessoa certa ou tchau. Ou a pessoa certa ou eu sem problema de dizer tchau aqui, sem problema de dizer não, sem problema de parar de conversar. Tirar o like lá no aplicativo, né, às vezes a pessoa fala um negócio que nem é ofensivo, nada, mas você logo de cara fala: não combina, não é compatível comigo não". Aí já tira o like, já suspende a conversa, sabe, sem ficar esquentando a cabeça aqui. Sem pesar, sabe. "Ah, mas, meu conversante", aqui eu vejo você: "Ah, conversante, passou uma semana, não me chamou para tomar um café", você já tira o like, você já entendeu? "Ai, tô ali faz uma semana batendo papo dentro do aplicativo, ainda não pediu meu WhatsApp, ainda não falou em ir para a vida real", você já próximo, próximo, próximo. E eu vejo uma atitude muito sábia aqui também de não ficar se expondo demais antes da hora, não vincular com quem ainda não fez nada por merecer esse vínculo, sabe, uma atitude muito madura mesmo, cautelosa, cuidadosa, sábia, e querendo sentir de novo na vida aí as borboletinhas do estômago, sabe, alguém: "Ah não, eu sei o que eu estou procurando, eu sei o que eu quero, eu tenho juízo, eu tenho maturidade, eu tenho filtro e eu vou me dar o trabalho". É isso, né. Quero amar de novo, quero me sentir amada de novo. Vou fazer o que eu tenho que fazer com calma, com a cabeça fria, sem fazer besteira, sabe, muita maturidade aqui, mas movimento, movimentando. E aí, a gente tem aqui realmente está muito bonito, porque a gente tem a Imperatriz com o Rei de Copas, é super compatível, combina mesmo, sabe. Então tem sim alguém lá no mundo lá fora, assim. E, sabe, a Imperatriz tem que ser com o Imperador, não, não precisa não gente, o Rei de Copas ele é uma companhia excelente pra Imperatriz. Tá realmente muito interessante, tá. Rei de Copas, ele vai falar de um masculino mais contido, um masculino muito calmo, pessoas que têm uma estabilidade emocional. Sente muito, fala pouco? Sim, mas é porque é uma pessoa calma, uma pessoa que tem uma estabilidade emocional, tal, então ela não tem. Não tem um lado muito bom. E a Imperatriz, ela é um feminino, assim, muito generoso, muito amoroso, muito doce. Aí veja, né, qual dos 2 que você se reconhece, então ou você entra no arquétipo do Rei de Copas e conhece uma Imperatriz, ou você é alguém que está num amadurecimento afetivo muito grande, entrou no arquétipo da Imperatriz e vai conhecer aí o seu Rei de Copas, tá?
Características da pessoa que você vai conhecer. Esse cara velho é uma pessoa espiritualizada, uma pessoa bruxona, tá? Pomba da paz, excelente. Borboleta, excelente, gente. Pessoa desabrochando, abrindo as asas para voar. Uma pessoa boa mesmo de coração, generosa e bastante espiritualizada. Não, aqui não tem a ver com religiosidade necessariamente. Tem a ver com a pessoa ter habilidades psíquicas, mas habilidades psíquicas totalmente em ordem, totalmente bem canalizadas, com essa pomba branca aqui, tá realmente muito bonito, hein? Risco. Faça uma aposta. Todo risco é um sucesso quando você está comprometido com aprender e crescer. Eu vejo mesmo isso, tá? Você pondo a cara no mundo lá fora, entrando no aplicativo ou frequentando os lugares que são específicos dos solteiros e conhecendo, né? Falar, eu vou ter que conhecer 30 pessoas, nada a ver, até achar a pessoa certa, mas esse é o processo, tem que ter paciência mesmo. Então é isso, é botando a cara para bater aqui, tanto você quanto essa pessoa, né, nesse processo, tá? Pagem de paus, 2 de ouros, as de espadas. Pagem de paus fala de pessoas alegres, empolgadinhas, sabe? Gente que gosta de falar, que gosta de contar uma piada, uma pessoa assim que é socialmente interessante, assim, tá? Mas ao mesmo tempo uma pessoa mais discreta. Então, é alguém que não tem nenhuma necessidade de ser o centro das atenções. Não é uma pessoa dominante ou dominadora. É uma pessoa mais discreta, mais fofinha, mas muito simpática. 2 de ouros fala de pessoas que fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo, tem mais de uma atividade, de repente alguém que 2 de ouros não é uma pessoa assim, ela tem aquele emprego que ela vai todo dia, sai de lá, tem uma rotina, tal, não sei o quê, não, é que essa pessoa tem mais de uma coisa acontecendo na vida dela ao mesmo tempo. O As de Espadas conta pra gente que essa pessoa é muito rápida de raciocínio, muito inteligente, tem sempre uma resposta na língua. 5 de ouros fala de pessoas que estão ou se sentindo muito sozinhas ou estão com problemas financeiros ou problemas de saúde, tá? O enforcado. Eu senti uma vibe aqui de que talvez essa pessoa esteja se recuperando aqui de alguma coisa, tá? De um problema de saúde ou de um problema financeiro, que a pessoa está saindo disso quando vocês se conhecem. Ou de repente acabou de se divorciar, sabe assim? Tem algo aqui, tá? Isso, enfim, vai ser uma das características para você identificar a pessoa, tá? A pessoa está saindo, está superando um momento em que ela teve qualquer problema aí. E esse problema de saúde, financeiro, de separação, isso, aquilo, às vezes não é necessariamente a pessoa, às vezes é um filho, por exemplo, então mas tem algo assim que identifica, não é alguém que está sem problema nenhum, essa pessoa tem algum problema aqui, que ela está buscando novas formas de resolver, perspectivas diferentes para resolver, mas é algo para você identificar, né? Então, alguém que vai chegar para você e vai falar: oi, tudo bem? Eu sou o fulano, eu acabei ou estou superando X.
E aí, né, preenche ali, vamos ver se tem mais informações. Não, só conta pra gente que tem a finalização de um problema, tem a finalização de um ciclo difícil que deu uma nova perspectiva de vida e a pessoa escolheu transformar isso em sabedoria, tá? Então não é vitimismo, é problema real, concreto, e a pessoa pegou aquilo e falou: não, eu vou transformar isso em sabedoria, né? Foi do jeito que foi. E tem a borboleta, fala disso, tá? A borboleta combina muito. Então, tá abrindo as asas e voando? Tá, mas o que aconteceu então que conta pra gente dessa metamorfose? Certo? Então, tem isso aqui. Aí, quando você conhecer a pessoa, você vai saber, né, exatamente do que tá falando. Algum conselho para você? O que você pode fazer? Pajem de ouros, 5 de copas, cavaleiro de copas, 9 de espadas. Tem algo aqui sim relacionado a ter muito afeto e disponibilidade para um recomeço, ter muita doçura com um luto. Que eu entendi que é da pessoa, que não é seu. Mas aqui está pedindo para você ter afeto e ter compaixão por um luto, para você ter abertura de conhecer alguém que está superando uma dificuldade. Que assim, não coloca já a barreira, né? Fala, essa pessoa tem problema, credo, e não dá nem chance. Tenta focar mais em é uma boa pessoa, é uma pessoa confiável, o que tem no coração dessa pessoa, e isso ser sua prioridade, e não se a pessoa tem problema ou não. Porque é como a pessoa enfrenta o problema, é como a pessoa lida com o problema. Ela é vitimista ou ela é corajosa? Ela é conformada ou ela é proativa? E de repente você pode admirar a pessoa, né? Olha, essa pessoa tem aí uma deficiência, tem um filho deficiente, essa pessoa acabou de se divorciar, como que ela lida com isso? Qual é a maneira dela de administrar? E de repente você, né, a partir de uma compaixão, você dá a chance de conhecer pessoas que talvez tenham um valor muito grande. Vamos ver, efemeralidade, 10 de copas, os amantes e rainha de paus, tá? Pensa assim, esse problema que essa pessoa está me relatando aqui. Número 1, quem finge que a vida é perfeita, quem só apresenta a família margarina quando conhece os outros, a gente devia desconfiar também, né? Porque você tem ali, aqui eu entendo que você vai ter muitos pretendentes, que você vai realmente cair na paquera, tal. Vai ter gente que já vai chegar te apresentando uma coisa muito perfeita. Será que a pessoa está sendo verdadeira? Aqui a gente tem alguém que já vai logo de cara te falar: olha, gostei muito de você, mas eu tenho esse e esse problema, como é que fica? Poxa, a pessoa está sendo sincera, está sendo transparente. E a leitura está contando para a gente que esse é um problema passageiro, que a pessoa está resolvendo, que esse é um problema que vai ser resolvido. Tem uma perda, tem um luto aqui para essa pessoa, mas é alguém que quer muito viver um amor, que quer muito ter uma conexão profunda, sincera, e a atração física entre vocês vai ser muito forte, tá? Então, foca nisso. Olha, eu estou lidando com uma pessoa vitimista, ou eu estou lidando com uma pessoa que tem um problema que é passageiro, porque ele ou ela está resolvendo.
Foca nisso. E aí você olha para valores. Quem aqui, nesses lugares de paquera, físicos ou virtuais, está procurando somente por aventura? Quem aqui está procurando por coisa profunda, por coisa com conteúdo? Quem aqui me desperta um interesse genuíno, uma atração genuína? E quem aqui é sincero, transparente, né, com seus problemas, e quem está aqui fingindo de família margarina, porque não é bom sinal fingir de família margarina mesmo, gente. Vamos ver se a gente tem uma previsão de tempo. Bom, tempo aqui, está falando pra gente que pode ser desde uma coisa muito rápida, tipo, sei lá, até 3 dias para alguém, porque aqui eu vi pessoas que realmente vão botar a mão na massa, sabe. Mas é 3 dias para quê? Para você ter um monte de opções, e depois analisar essas opções com muita calma, com a cabeça bem no lugar, sabe, seguindo todos os protocolos, tal. E essa carta do vínculo, esse aqui que gente, é família de alma, né. Então, assim, tem uma pessoa que é da sua família de alma no mundo lá fora que você pode conhecer. Rapidamente você vai conhecer muitas pessoas, rapidamente você vai ser deparado, deparada com esse movimento tão proativo, com muitas escolhas. Sonhe alto. Pensa que você está buscando uma conexão de alma, uma conexão realmente, alguém para ser a sua família. Então é isso, é mirar lá em cima, tá? Que vem essa carta da família com o 10 de copas, com os amantes aqui, entende? Então o que está disponível para você é realmente muito elevado. É alguém para ser sua família mesmo, tá? Então o processo seletivo aí, focar nisso, em família de alma. Quem é a sua família de alma? Quem é o seu rei de copas ou a sua imperatriz? E seguindo o processo com essa clareza. Enfim, muito bonito, tá, gente? Tem bastante, tá bem promissor aqui. Aí, gente, a leitura coletiva, tá? Sua intuição, seu bom senso sempre em primeiro lugar, tenha filtro, tome cuidado. É só aprender a fazer as coisas com sabedoria e com cuidado, tá bom? No seu detalhe, na sua energia, a leitura particular, seu terapeuta também me escreve, eu te explico como funcionam as consultas. Se inscreva no canal, deixa seu like, vê se tem um dos 3 hypes gratuitos, ajuda a gente a crescer. Um beijo no seu coração.